Pessoal, vamos retomar, então. Para finalizar, a gente convida para compor a mesa do painel Saúde Mental e Gênero a diretora da INADEP, a doutora Fernanda, de novo, que vai ser moderadora. E a palestrante, doutora Valesca Zanello, professora e doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília. Já passo a palavra para a Fernanda e fiquem à vontade. Boa tarde a todas novamente. Sem me estender, agradecendo novamente a presença de todas, especialmente da nossa palestrante, passo diretamente a palavra à doutora Valesca, que vai nos brindar com suas valiosas lições. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, a Paula, né? E dizer o seguinte, o tema que eu vou apresentar hoje, ele, na verdade, vai ser uma espécie de resumo do livro que eu vou lançar amanhã. Então, eu até trouxe o livro para mostrar, não tenho aqui para vender, mas tem no site da Apris, da editora, também já está no site da Amazon e da Livraria Cultura. E eu queria, na verdade, abrir a minha fala contando uma historinha. Você pode passar a primeira imagem, por favor? Gente, eu não posso sortear livro. Vocês não estão entendendo. Esse livro aqui está... Os que eu tenho tem que ser para amanhã. Pode passar. É a anterior a essa. A gente pode montar uma ação. Ué, pode passar. Fica, então, no livro mesmo. Pode o quê, gente? Montar o quê? Uma ação? Eu tenho uma amiga aqui para me proteger. Então, olha só, eu queria falar um pouco sobre a imagem da capa do livro para a gente começar, então, a tratar do tema saúde mental e gênero. Essa capa, ela não foi escolhida aleatoriamente, ela é a imagem de um quadro. Esse quadro pertenceu aos meus avós durante muitos anos. Esse quadro, meu avô trouxe da Itália e ficou na sala de jantar dos meus avós muito tempo. E aí, meu avô, um homem patriarcal, que era comum para a época, né, o homem, chefe da família, ele viajou e os meus tios, então, pediram para minha avó, vamos fazer uma festa, aproveitar, né? Isso é muito normal. E aí, minha avó falou, vamos, não, sem problema, mas o seu pai não pode saber. Tudo bem, tudo bem. E aí fizeram uma festa e tal, tiraram o quadro da parede e colocaram no canto. E no canto onde estava esse quadro, tinha um prego. Pode aumentar. Melhorou? Tá. Porque eu estou com dor de garganta, não quero ter que falar alto. E aí tinha um prego e furou o quadro. Então, no outro dia, quando eles foram arrumar a casa, minha avó percebeu o buraco e falou, caramba, e agora, né? Porque como é que eu vou falar isso para o Zanello? Ele vai ficar muito chateado. Meu avô adorava obras de arte e tal. Nossa, ainda vou ter que contar o motivo. E ela não teve dúvida. Ela pegou o quadro e colou um esparadrapo atrás. Só que ficou branco. E ela, putz, e agora ela não teve dúvida e ela pintou uma outra árvore. Tá? Então, meu avô sentava na mesa de jantar e falava, Maria, mas esse quadro não é possível, só tinha uma árvore. Você está ficando doido, Zanello? Até parece que vai pintar uma árvore aí sozinho. Claro que era Meu avô morreu sem saber. Em geral, minha avó tem várias histórias. Uma sábia, uma gênia. Tá? Por quê? As mulheres tiveram que desenvolver um jeitinho para sobreviver numa sociedade patriarcal. E é um conhecimento, é um saber que é passado de forma oral. Então, em geral, a gente ri na minha família, mas eu, como feminista, não posso deixar de apontar o custo emocional que isso tem. E a metáfora que eu diria é por que não deixar os homens se depararem com o próprio buraco? Por que a gente se responsabiliza para que eles não tenham mal-estar? Por que a gente se responsabiliza no sentido de preservar? Não conta para o seu pai, não. A gente resolve tudo. Isso custa muito caro para a gente. E isso tem levado ao adoecimento psíquico das mulheres. Não é à toa que grande parte dos transtornos de depressão e ansiedade acometem a elas. Então, o meu livro é dedicado à minha avó, né, e às mulheres que me antecederam e tiveram coragem de começar a fazer diferente. Os homens são muito poupados na nossa cultura. Muitos, muito privilegiados, tá? E eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Vou deixar aí. Bom, então, para a gente começar,
Eu tenho 1 hora para falar, não é isso, Paula? Quando faltar uns 10 minutos, você me avisa? Bom, primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é gênero? Então, vocês já devem ter cansado de falar aqui sobre gênero e tal. Gênero é uma palavra que tem sido muito mal usada, e inclusive por pessoas que não entendem nada, o que é problemático, porque você pode até ser contrário a uma ideia desde que você entenda a ideia e se dê ao trabalho de estudar aquilo ali. Então, é um campo de estudos que tem quase 60 anos, com pesquisas sérias, e a gente vê pessoas falando as coisas mais estapafúrdias possíveis. Tá? A gente precisa pensar, primeiro, como surgiu essa palavra, que foi mais ou menos no final da década de 60 e 70, começo da década de 70, e a relação disso com os movimentos feministas. Então, primeira onda do feminismo, que surgiu no final do século XIX, que é a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio, e aqui eu gosto sempre de destacar isso, o conceito de pessoa é um conceito sociológico e antropológico. Mulher não era pessoa, tá? Esse é um ponto fundamental. Eu estou falando com um monte de gente que entende de lei, então vocês sabem bem o que eu estou falando. Tá? Porque isso vai ser um aspecto depois importante para pensar os processos de subjetivação. Vejam, então, primeiro foi um movimento político das mulheres brancas. Tá? Isso também é muito importante. No livro, eu faço um recorte de interseccionalidade das mulheres negras e dos homens negros, porque isso faz muita diferença. Em países sexistas como o Brasil, tornar-se pessoa é tornar-se mulher branca, tornar-se mulher negra, tornar-se homem branco e tornar-se homem negro, com especificidades que são fundamentais da gente qualificar. Segunda onda do feminismo surgiu na década, mais ou menos 60 e 70, e esse momento é muito importante, porque é quando surge a palavra gênero, e ela vem do meio médico, através do uso de um autor chamado Stoller. Veja, o que é considerado gênero nesse momento? E, geralmente, é o que ainda é tomado, pelo menos no campo do direito, e em várias ciências. É a ideia de que existe um corpo biológico e existe uma diferença que é inquestionável entre homens e mulheres. E o gênero seria uma construção social a partir desse corpo, que, enfim, que é um dado inquestionável biológico. Tá? Então, todo mundo aqui já está careca de ouvir, é um papel social, é a teoria dos papéis sociais. Já ouviram falar sobre isso? Né? E, no direito, em geral, o que mais se utiliza. Tá? A terceira onda foi no final da década de 80, e a autora, que é o modelo, é a Judith Butler, que é uma autora que teve no Brasil, e a gente passou vergonha, porque ela foi bem maltratada, né? Nesse momento, enfim, que não é só uma questão política, é de um emburrecimento assustador. Né? Burrice com violência é um negócio, é uma bomba horrorosa. Né? E o que ela fala? Ela diz o seguinte, olha, mesmo o corpo, mesmo a diferença sexual, eu só tenho acesso através do gênero. A diferença sexual é uma construção de gênero. Em geral, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas espera aí, eu estou vendo lá, tem um pinto, tem a vagina, tem diferença. Mas vejam, entre eu e a Dulce, nós somos mulheres. Se vocês quiserem, vocês podem eleger várias características físicas que são diferentes. Então, vamos tentar entender o que a Judith Butler está dizendo. A primeira coisa que ela aponta é que eu não tenho acesso à coisa, pura e simplesmente. As coisas sempre me aparecem interpretadas. E um exemplo que eu gosto de dar é mesa. O nome mesa aponta para um objeto que tem uma instrumentalidade na nossa cultura. Mesa serve para comer, serve para estudar, serve até para sentar. Mas, por exemplo, não serve para fazer cocô. Né? A não ser que seja uma artista plástica da Suécia, que venha fazer aqui uma performance da finitude. Né? Tem umas coisas assim interessantes. Mas, se não for isso, eu falo, não, essa pessoa está precisando de uma interdição. Tá? Vamos supor que essa mesa seja lançada lá no meio da floresta amazônica e que seja encontrada por uma comunidade e que a mesa seja colocada verticalmente. E que o nome dela seja Titi e que eles façam adoração a Titi. E daqui a 10 anos o antropólogo entra em contato e ele começa a transcrever essas orações. Ele poderá traduzir oração a Titi para oração à mesa? Não, porque mesa e Titi não são a mesma coisa, não são o mesmo objeto, apesar da mesma materialidade. Deu para entender? Eu não tenho acesso à materialidade pura. Falar é interpretar. Por isso que os movimentos sociais brigam tanto pelas palavras. Porque quando eu mudo as palavras, eu trago novas interpretações. Eu faço evidentes interpretações anteriores que não eram evidentes para mim.
falar um negócio muito importante. Está dando para acompanhar? Sim? Outro ponto para a gente entender a ideia da Judith Butler. Todo mundo aqui sabe o que é Gestalt? Mas todo mundo já viu essas imagens, que dependendo de onde você olha, você vê objetos diferentes. O preto, você vê uma taça. O branco, quando você fixa no branco, você vê 2 perfis. Pode passar. Mesma coisa, dependendo de onde você fixa o olhar, você vê um coelho ou um pato. Pode passar. Ou uma moça ou uma velha. O que é a Gestalt? É uma teoria da percepção. E a percepção, ela sempre se baseia no foco e no fundo. O foco é onde você presta atenção. Então, necessariamente, quando você elege um foco, você elege um fundo. É impossível ter consciência de foco e fundo ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Um autor chamado Tomás Laquer, ele tem um livro que se chama Sexo e Gênero dos Gregos a Freud. E o que esse autor fez? Uma coisa que foi fundamental. Ele pegou todos os manuais de anatomia e fisiologia na história do Ocidente, desde os gregos, e ele fez uma exegese, uma interpretação do modo como era retratado o órgão reprodutor masculino e feminino. E o que ele percebeu? Que até o século XVIII, os órgãos sexuais masculinos e femininos eram representados como semelhantes. E a partir do século XVIII, o foco passa a ser as diferenças. Pode passar. Ai, gente, cadê? Não tem, não? Não, tá estranho isso, porque a outra imagem também sumiu, mas eu faço questão de mostrar, tem aqui no livro. Olha só. Hã? Não, gente, eu salvei. Não, eu salvei. Tá estranho. Olha, gente, tá aqui. Dá para ver aí atrás? Sim? Então, de um lado, isso aqui é uma imagem, tá? Do século XVI. Então, de um lado, a gente tem o órgão reprodutor masculino, no primeiro lugar, e depois o feminino. Não é uma coisa impressionante? O órgão reprodutor feminino era retratado como um pênis embutido. E por que isso acontecia? Uma coisa que o Laquer vai mostrar é que vigorou a teoria aristotélica, que dizia o seguinte, que não há uma diferença essencial entre homens e mulheres, o que há é uma diferença de graus. Aristóteles acreditava que a mulher era um homem inferior, um homem que não se desenvolveu completamente. E a causa disso, segundo ele, seria a ausência de calor durante a gestação. Então, ele acreditava que o pênis estava embutido. E existiam histórias, isso é registrado, de menininhas, isso também no século XVI, que estavam correndo, começavam a suar. Quando elas saltavam, elas sentiam muito calor, pá, o pênis saía. Tá? Não me perguntem como, mas parece que existe até um fenômeno biológico. Mas, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer é que não existia uma diferença essencial. A partir do século XVIII, a retratação do órgão reprodutor masculino e feminino passa a ser completamente diferente. E o Laquer vai se perguntar, bom, mas por que isso ocorre? Em geral, a resposta é porque houve uma evolução da ciência, um progresso, e ele vai dizer errado. O motivo foi muito mais ideológico do que um motivo científico. O que está acontecendo no século XVIII? A consolidação do capitalismo. Veja, o capitalismo como sistema econômico traz uma novidade importante, que é a ideia de mobilidade social. Se na Idade Média você fosse filho de pedreiro, você ia ser pedreirinho, seu filho ia ser pedreirinho e assim por diante. Tanto é que os sobrenomes, grande parte deles, aponta para uma profissão. Então, era de família. O capitalismo traz o sonho, o afã de que é possível vir a ser coisas diferentes para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população seja alijada desse processo de mobilidade social, transformando as diferenças em desigualdades? Então, esse é o primeiro ponto. Gênero sempre, sempre, sempre aponta relações de poder. E sempre aponta a transformação de diferenças em desigualdades. Nesse sentido, o sexismo está muito mais próximo do racismo do que da homofobia. Na homofobia, você ainda tem a política do armário. Você abre o armário num grupo, não abre no outro. No sexismo e no racismo, não. Você nasce com uma característica física e você é lida e colocada num lugar social de total desempoderamento. Deu para entender isso? Está dando para acompanhar?
Então, a Judith, o que ela quer dizer, que eu só tenho acesso ao sexo através do gênero, é que a própria leitura do corpo já é uma interpretação. Tá? No dia que você, quem é pai e mãe, no dia que seu filho foi concebido, já se começou todo o imaginário. Primeira coisa que pergunta, qual o sexo do bebê? Você já comprou uma roupinha assim, um assado, um brinquedo assim, um assado. Tá claro isso? Essa criança já começou a ser gendrada. Tá? E qual que é a definição da Judith Butler para gênero? Ela diz o seguinte: gênero é uma repetição estilizada de performances. O que são as performances? Ela usa uma metáfora do teatro. Se você pegar um script, por exemplo, de uma peça do Shakespeare, Hamlet, e se você assistir em 2 teatros diferentes, você consegue perceber que o enredo, existe algo em comum no enredo, mas existe uma variabilidade possível na execução do papel, que é a habilidade do artista. Mas essa variabilidade não é total. Se o artista começar a inventar muito, ele vai ser punido, né? Provavelmente vai dizer, isso aí não tem mais nem a ver com a peça. Gênero é isso. Existe um script, mas esse script não é uma essência, é algo que é histórico e vai se transformando, que te antecede. E que, quando você nasce, você é interpelado a performar. Exemplo, tá? Geralmente, assim, quando você é criancinha, as mulheres, né, aqui, presentes. Então, por exemplo, você era moleca de rua, gostava de andar de chinelão, aí você começa a andar assim, sua mãe, que isso, minha filha? Que isso? Já é uma mocinha, anda direito. Fecha a perna, cruza a perna igual uma mocinha. É muito difícil. Só a Raquel aqui. Mulher assim com a perna assim mais aberta, tem um caráter sexual. Oh, meu Deus. A gente aprende que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar a perna. A porta também. Amo Freud, né? Enfim, mas assim, em palestra em geral, que tem mais homens, eu gosto de dar esse exemplo, porque, em geral, os homens sempre tem uns que estão lá com a perna, igual quando a gente senta no ônibus, né, gente? É impressionante. Então, você é uma exceção. Sim, mas vou dar vários exemplos, vai piorar. Se isso aí está te incomodando, você vai sair daqui revoltado comigo. Que bom que somos maioria. Como é que é? Não, vai piorar muito, vai piorar muito. Tá? Mas assim, então esse é um aspecto importante. As performances, elas vão sendo interpeladas o tempo todo. E como? Através de vários mecanismos sociais. Tem uma autora que é a Teresa de Lauretis, ela chama isso de tecnologias de gênero. O que são as tecnologias de gênero? São produtos culturais que não apenas representam, mas reafirmam, têm um caráter performativo no sentido de criar a realidade. Um exemplo que a própria Teresa de Lauretis dá são as mídias. Então, gente, música, filme, né? Não vai dar muito tempo da gente falar, porque 1 hora passa muito rápido. Mas um exemplo que eu sempre gosto de dar, que também está no livro, é os desenhos animados. Então, o caso da Pequena Sereia. Mas tem Mulan, tem vários. Gente, Malévola, no livro eu falo sobre Malévola, é péssimo, né? Depois me lembra no final, que depois que eu falar dos dispositivos, vocês vão entender por que é péssimo. Mas qual que é a história da Pequena Sereia? A Ariel é uma sereia curiosa, é uma sereia que o pai diz assim, não vai em tal lugar, ela não quer nem saber, ela manda ver, vai, faz, e acontece, até conhecer um homem. Então, conta uma novidade de uma mídia, né, de filmes, de produtos culturais direcionados às mulheres, que não colocam como centro, como fulcro da vida das mulheres, ter um homem. Isso é uma pedagogia afetiva. Então, já estão entendendo, né? Vejam, o que a Ariel faz para ganhar um corpo de mulher e poder, então, ter chance com esse humano, de conquistar esse humano? Ela perde a voz. Olha que pedagogia interessante. Essa funciona bem. Se você quer manter uma relação heterossexual, você tem que aprender a calar a boca. Tá? O silêncio para as mulheres tem um sentido de manutenção das relações. É diferente dos homens. Os homens aprendem o silêncio como cumplicidade na casa dos homens. Mesmo quando eles não são violentos, eles são cúmplices dos que são. Vou falar disso daqui a pouco. Tá? Então, vejam. Pedagogia afetiva. A Monique Wittig, que é uma feminista, ela tem uma frase que diz assim, what goes without saying? O que vai sem ser dito? Veja, o desenho não está falando sobre isso, mas você está aprendendo. Deu para entender? O que os bichinhos cantam para Ariel? Isso é a tradução da própria Disney, tá?
O homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Olha que tragédia, né? Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. O que está dizendo aqui, gente? Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. Está claro isso? Eu posso dar 1000 exemplos para vocês. Mulan vai para a guerra, vence a guerra contra os hunos, e quando ela chega com a grande medalha, a avó dela diz assim, pô, vai para a guerra e volta com uma medalha, devia ter voltado com o marido. Isso está lá no desenho. Posso dar vários exemplos, vários. Não preciso, porque vocês podem pensar nos próprios filmes, né? Existe um teste que foi criado, o teste de Bechdel, onde se faz análise dos filmes, principalmente os filmes de grande bilheteria, e geralmente com 3 critérios. Que existam 2 mulheres, segundo critério, que elas tenham um nome, 3, que elas conversem entre elas sobre algum assunto que não seja um homem. Quase nenhum filme passa nesse critério. Não, é de deprimir. Tá? Mas ainda vai piorar. Tá? Agora, imagina o seguinte também, né? As propagandas, essas também eu gosto muito de dar exemplo. Então, para os homens que estão aqui, as propagandas de cerveja, em geral, passa as mulheres seminuas, peitão, bundão, os homens, e aí, tomando a cerveja, e aí, cara, desce aí uma gelada, 300 ml, você não sabe se é o peito ou se é a cerveja, não é assim? Se a gente fizesse o inverso, nós aqui no botecão, lá no Beiras, tomando uma cerveja e tal, os garçons passando nus e de pênis ereto, porque seria a única analogia, tá? E a gente, aquele ali tá meio mochibento, hein? Fininho, minha filha, aquele ali não faz nem cosquinha. Ixi. Olha aquele ali meia boca, aquele que não entra. Um troço, aquele ali quer uma tulipa grossa e comprida. Provavelmente os homens iam começar a transar de luz apagada. Concordam? Aí vamos supor que, não satisfeito ainda com isso, a mulher virasse assim, ai, amor, hoje eu estou louca para tomar aí uma pica. Não tem a devassa? Vamos lá no pica? Hoje eu estou a fim de uma pica ruiva. É violência. Percebe como a linguagem, como é que a gente sofre microviolências? Me admira que as mulheres consigam ter autoestima. Aí vamos supor que esse homem diz assim, não, hoje é nosso aniversário de namoro, maravilha, pode passar. Pode passar. Não vou falar da revista não, mas isso aí também está no livro. Aí, Giorgio Armani lançou Moda Verão em Milão, tá? E aí tem influenciado a moda brasileira do camelô a Brooksfield, não tem de roupa de homem, sei lá, qualquer grife aí famosa brasileira. E aí o cara, imaginem os homens daqui passando, você olha, caraca, gente, tô com uma barriguinha e não depilei. Cara, e meu pinto é muito fino, vou ter que comprar um enchimento. Mas é isso que fazem com os corpos das mulheres. As mulheres no Brasil não têm roupa, tem vitrine. Estou errada? Pergunto para a mulherada. Hein, gente? Enchimento para tudo. É mentira? Roupa confortável é uma coisa difícil, né? Eu já fui em roupa de comprar roupa masculina. O cara falou, isso é para homem? Eu falei, meu filho, isso é o que eu me sinto bem. É impressionante. Então, vocês imaginem isso. Estou dando alguns exemplos para vocês terem ideia do impacto. A gente é microviolentada o tempo inteiro. Violência não é só o assédio, isso também. Isso é a ponta do iceberg. A gente tem uma sociedade no Brasil que é profundamente misógina e sexista. Deu para entender? Sim? Bom, teria outros exemplos, mas não vai dar tempo. Aí, olha só. Um exemplo também que eu gosto de dar é uma pesquisadora que veio ao Brasil em 2003, a Berit, e ela fez o seguinte experimento. Era um caderno com redações, e a primeira redação tinha um parágrafo todo riscado. E aí ela trocava a capa do caderno com o nome de homens e de meninos e meninas, alunos ou alunas, e dava para vários professores. A tendência, quando o nome era de um aluno, era que os professores avaliassem da seguinte forma: como ele é maduro. Nossa, ele mesmo já escreve, já discorda, já muda de ideia. Impressionante. E com as mulheres, como ela é insegura, gente. Nem ela acredita no que ela escreve. Então, eu peço para vocês imaginarem o efeito a longo prazo disso sobre as mulheres. Tá? Então, dito isso, eu quero chamar a atenção, então, que a ideia de gênero, retomando, como eu falei, tem a ver com a transformação das diferenças em desigualdades, sempre relações de poder.
Então, existe um lucro, e isso vai ficar claro quando eu falar dos dispositivos, do grupo de homens, independente das interseccionalidades, sobre as mulheres. Tá? E outra coisa também, como essas diferenças foram lidas como desigualdade a partir de um momento histórico. Então, não é, isso sempre foi assim. Sempre teve hierarquia, mas de formas diferentes. E como atingir também o que se considera homem e mulher, isso mudou muito, tanto em culturas diferentes quanto, digamos, mesmo no Ocidente. Tá? Bom, então a gente precisa pensar, nesse momento histórico, no Brasil hoje, como é que a cultura cria caminhos privilegiados de subjetivação que são diferenciados para homens e mulheres. Para as mulheres, a gente tem 2 caminhos, que são os dispositivos amoroso e materno, e para os homens, o dispositivo de eficácia. Quanto tempo eu ainda tenho? Eu quero ir controlando. 37? Tem tempo? Sei lá, né? Não, dispositivo amoroso rende. Então, assim, o que é o dispositivo amoroso? E eu queria ouvir também perguntas, né? O que é o dispositivo amoroso? Quer dizer que as mulheres se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. Dito de outra forma, e essa é uma metáfora que eu criei, as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira ela é regida por um ideal estético, que é profundamente perverso e que se construiu do século passado para cá. E esse ideal ele é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, maior o potencial de impacto na autoestima das mulheres. Mas essa prateleira ela é ruim para todas as mulheres. Então, Gisele Bündchen, ela vai envelhecer, ela pode ter um acidente. E, principalmente, porque ela outorga um papel de avaliador físico e moral das mulheres aos homens. Você já viu aquele cara perebado, horroroso, com barriga de chope que fala, nossa, baranga? Faltou espelho em casa, né, meu filho? Vocês já foram comprar um vinho, cara, que sorriso bonito? Quantos caras você não acha bonito e gostoso que você não fala? É desse lugar que eu estou falando. Está dando para entender? Sim, gente? A cara das mulheres não é de deprimir mesmo. Vocês vão sair daqui... Está gravando, mas mesmo você daqui puta e com ódio. É para ficar mesmo, tá? Eu brinco assim, gente, nesse livro eu lavei minha alma, assim, porque são muitos anos ouvindo... Sério. Tipo, cada parágrafo é uma facada. Enfim. Então, olha só. O ideal estético é uma construção cultural. Se no século XIX nascer com o que era considerado bonita ou feia, era uma questão de sorte, com a consolidação cada vez maior do capitalismo industrial, tornar-se bonita passou a ser um dever ético. Deixou de ser uma característica estética para ser um dever ético. O que se vende é que só não é bonita quem não quer. Filha, vai para a faca. Filha, alisa esse cabelo. Filha, pinta esse cabelo, bota um botox, faz sei lá. Gente, em média, as mulheres brasileiras elas gastam 20% do salário delas com produtos de beleza. Shampoo, unha, tudo que vocês imaginarem. E que vai desde a Monange, Avon, a Lancôme. É muito dinheiro que a gente poderia estar fazendo outras coisas. Está dando para entender? Então, assim, olha só, e esse é um ponto importante. Quem está no pior lugar da prateleira, as mulheres negras. Existe uma construção cultural de um preterimento afetivo em homens brancos e negros em relação a elas. Não é à toa que no IBGE, grande parte das pessoas que permanecem solteiras no Brasil são mulheres negras. E veja, eu não acho que ser solteira é ruim, não. Se é avulsa, a gente vai ver que tem muitos benefícios. As mulheres solteiras têm menos depressão do que as casadas em relações heterossexuais, como no Brasil, que é bem, bem ruim. Tá? Então, assim, eu criei uma metáfora para vocês entenderem como o lugar da prateleira, mesmo quem está num lugar privilegiado, não é bom. Imaginem o seguinte, tem bebês, e a gente começa a dar Coca-Cola para os bebês. Coca-Cola é bom para a saúde? Não, é péssimo, né? Daqui a 5 anos, eu tiro Coca-Cola de um grupo e continuo dando para outro. Quem está na fissura vai ver a Coca-Cola como salvação. É a mesma coisa com essa forma de amar que as mulheres aprendem. Então, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente. As relações heterossexuais no Brasil são profundamente assimétricas. A gente dá muito mais do que recebe. Recebe isso e dá tudo quase. Estou errada? Não, tá assim, tipo um enterro aqui, né? Um clima.
Não, é deprimente. Depois que a gente aprende a usar a categoria do dispositivo amoroso, Dulce pode falar que já está comigo há muito tempo, mas muda muito a forma de pensar e a escuta. É muito doído. Vejam, relações amorosas têm um efeito protetivo sobre a saúde mental quando elas são simétricas e quando a troca de cuidado é igual. Quem você conhece no Brasil assim? Em relações sexistas, em países sexistas, nunca é simétrico, é profundamente assimétrico. Não é à toa que no Brasil ser casado é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. E vejam, é um fator de proteção à saúde mental dos homens, independente do casamento ser bom ou não. Um homem casado, mesmo numa relação ruim, para ele ainda protege, porque ele tem muito lucro. Não, gente, a cara de vocês, assim, às vezes eu queria gravar, eu vou fazer um filme só com a cara das mulheres e a cara dos homens. Os homens vão ficando sem graça, tem uns que ficam meio puto, mas assim vai ficando, mas as mulheres ficam, tipo, é isso mesmo. Detalhe, gente, se a gente se subjetiva na prateleira do amor, veja, eu quero ter chance de estar num bom lugar, vou apagar aqui o brilho da minha colega, ou vou brilhar mais que ela. Como é que a gente se subjetiva? Na rivalidade. Quem lucra com a rivalidade das mulheres? Não, convicção. Quem? Mais forte. Os perebento. Gente, os homens. Quantas vezes vocês já viram aquele cara perebado e tal, a ex e o atual brigando, que você fala, gente... Não, detalhe, os homens têm uma tendência a ter uma autoestima, eles acreditam. Tipo, o que faz as mulheres hiperinvestirem é o dispositivo amoroso delas. E vai passando o tempo, então assim, estou ficando encalhada. A mulher casa com casamento, isso é muito comum. Que eu já vi de mulheres que casam com casamento, então está aqui. Aí passa ali o cara, nossa, mó perebento. Aí o cara, bom dia, Valência. Nossa, ele é até interessante. Qual é o ponto de vulnerabilidade das mulheres? Ser escolhida. E se está ficando mais velha, porque tem essa ideia da prateleira, está encalhando, essas metáforas não são à toa, está encalhando, está ficando para titia, ela casa com casamento. Pensem o impacto disso em relações abusivas. Porque se o amor para as mulheres é identitário, como não é para os homens, as mulheres persistem em relações abusivas. Porque terminar uma relação para a mulher é fracassar como mulher. Deu para entender isso? Então, as mulheres que, por exemplo, vocês atendem, são mulheres adoecidas no dispositivo amoroso. E qualquer mulher hétero. E as lésbicas também, porque tem gente que fala assim, então sou lésbica, me livrei. Errado. Mas você tem um benefício do dispositivo amoroso da outra mulher. Acabei de fazer pesquisa agora com lésbicas e gays velhos. Gente, homem se ferra muito. Eu sempre achei que os homens, que era pior ser velho, é muito pior ser velho, hétero e homossexual. Porque eles perdem tudo. As lésbicas são as que estão melhor, tá? Porque um dispositivo amoroso da outra alimenta. Tá? Teve entrevista que eu falei, gente, até postei no Face esses dias agora, se orientação sexual fosse escolha, ninguém gostava de homem. Foi o que eu pensei quando eu saí das entrevistas. Eu falei, pô... Gente, o Face me baniu de tanta denúncia masculina. Não, é muito, muito frágil o ego masculino, né, gente? Eles passaram 2000 anos falando o que quiseram sobre a gente não pode falar nada sobre eles. Enfim. Então, assim... por exemplo, outra questão. Ontem morreu o Stephen Hawking. Todo mundo sabe quem é, não sei se vocês viram o filme. Vocês conseguem imaginar uma Stephen Hawking? Com aquela doença daquele cara, tá no quarto homem, um homem viver a vida para ela, limpando a bunda, dando banho. Vocês conseguem imaginar? Provavelmente, se tivesse uma Stephen Hawking, quem cuidaria seria a mãe, a irmã, a tia. Gente, Sebastião Salgado, eu saí do filme com ódio. Eu comento o filme inteiro aqui no livro. Eu saí com ódio, porque nunca existiria uma Sebastiana Salgada. Uma Sebastiana Salgada, provavelmente o marido, se estivesse cuidando dos filhos, recebendo as fotos, já tinha arrumado outra e dado o pé na bunda dela há muito tempo. Percebem o quanto existe um investimento de energia nos homens? Não é à toa que a gente tem poucas gênias. Porque os homens estão livres para fazer tudo o que eles quiserem. Porque quem está provendo o sustento afetivo? Não, gente, vocês estão com uma cara de deprimida e é para ficar mesmo. Não, é sério, está todo mundo assim. Faz sentido o que eu estou falando? Calma que a gente nem entrou ainda no dispositivo materno, né? Aí, bom.
Então, vejam, uma coisa importante, nós somos tecnologias de gênero umas para as outras. Primeira coisa que a gente, quando se encontra, pergunta é, amiga, está namorando? O que eu indico para minha amiga? Que a coisa mais importante que ela pode me contar na vida é ter um homem. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu estive na África, e num lugar que poucas pessoas tiveram oportunidade de estar. Então, assim, era um sonho. Eu vi não sei quantos milhões de animais, de elefantes. E encontro uma amiga minha, ela me pergunta, a primeira coisa, se eu fiquei com alguém. Vocês entendem que isso é tecnologia de gênero? E aí, quando você diz assim, não, geralmente ela passa a mão no seu cabelo e diz assim, nossa, mas tão bonita. Ou seja, tem um defeito para estar encalhada na prateleira do amor. A gente nunca entende uma mulher sozinha como tendo protagonismo. E que pode ser bom se avulsa. Tem muitos benefícios, mas tem muitos benefícios. A gente sempre imagina que uma mulher sozinha é porque ela não foi escolhida. Estou errada? Isso é sexismo, gente. Tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui do dispositivo amoroso. Ah, sim, uma coisa que também me deprime às vezes, você pega criança, qual é o seu sonho? Me casar. Olha o perigo disso. Uma coisa eu conheci um cara, que massa, que fera, que relação linda. Ai, a gente está super bem, agora a gente está planejando fazer uma vida juntos. Isso é uma coisa, maravilha. Agora, meu sonho é me casar, quem vai ser a vítima da vez, né? Tipo assim, estou completamente vulnerável. Porque eu preciso de um coadjuvante. Vocês estão entendendo? Tá? Uma outra coisa também, dentro dessa questão, é que assim, tem homens que falam, professora, mas a gente também sofre no amor. Gente, ainda bem, né? Senão a gente ia para Marte. Ainda bem, ninguém está falando disso. Homem, quando sofre no amor, toma um fora, é de catar de colherzinha. Tá? Mas não é disso que a gente está falando. O homem, quando não está amando, ele está passando geral o rodo, ele está dançando, ele está se embriagando até cair, vai para farra com os amigos, vai jogar futebol, vai jogar videogame. Não é videogame que fala hoje em dia, aqueles... Como é que é o nome daquilo? PlayStation. Enfim, eles vão fazer outras curtições. A mulher, mesmo mulheres empoderadas, às vezes em posições que vocês estão, às vezes têm um emprego ótimo, são juízas. Mas se elas não têm um homem, caramba, quem vai no cinema comigo? Oi, você não sabe dirigir? Entende o que eu estou falando? Quando vem uma adolescente no consultório com 17, 18 anos e diz assim, nossa, eu estou me sentindo feia, gorda, horrível, fui para a festa, ninguém tentou ficar comigo. Ela não está dizendo assim, eu quis um cara que não me quis, isso é ruim para qualquer um. Mas ninguém quis ficar comigo, então eu não valho nada. Percebe como a nossa autoestima fica vulnerável? O quanto que isso empodera os homens? Tá? Isso faz com que o perebado se transforme muito rapidamente em um príncipe encantado. Isso é a coisa que mais me surpreendeu na minha experiência na clínica. É muito normal, no sentido da frequência. Tá? Tenho certeza que vocês vão sair daqui olhando perebado. Ótimo, ótimo. Isso vai empoderar vocês. Bom, só para a gente fechar o dispositivo amoroso, a gente também tem que destacar o seguinte, o papel do silêncio e do sexo sem vontade no casamento. Dito de uma forma bem sucinta. Então, o silêncio eu já falei um pouco. As mulheres aprendem a se calar, a não falar tudo que elas querem, a não cobrar, a não falar do mal-estar que elas estão sentindo na relação, porque o cara é um puta do egoísta. Por quê? Para manter a relação. Lembrem-se sempre disso. O silêncio da mulher é para manter a relação. E elas implodem psiquicamente. Não é à toa que a maioria adoece de depressão e ansiedade. Eu duvido que tem gente aqui que ou nunca tomou antidepressivo e ansiolítico, ou não tem alguém bem próximo que não tome. Tá? 70% a 75% das mulheres do benzodiazepínico distribuído no SUS tem como público feminino. As mulheres estão adoecendo. Sexo sem vontade no casamento. Também é algo muito comum. É um estupro. Só que é um estupro que foi instituído. Isso veio com a colonização portuguesa. Portugal foi o último país, assim, em termos de ser uma sociedade letrada. Então, o iluminismo demorou muito tempo para ter impacto lá. E uma coisa importante, trouxe os valores católicos, né, de monogamia para as mulheres e uma poligamia consentida para os homens, válida até hoje. Amiga, ele só deu uma pulada de cerca, ele tomou todas, esquece. Pensa, você que é a mãe dos filhos, ele te ama, homem separa sexo. A cultura é muito benevolente com os homens, né? E
a questão do débito conjugal. E também a questão do homem como, digamos assim, não só o chefe da família, mas o educador da mulher. Porque isso era permitido pela igreja, só não podia matar, né? Mas dar uma surra, uma sova, tudo bem. E o débito conjugal. O débito conjugal pressupõe um direito irrestrito ao corpo dos cônjuges, mas, no fundo, é um apanágio dos homens, no sentido de um direito do homem sobre o corpo das mulheres. Veja, isso já é crime, né? Mas é muito recente, sei lá, deve ter uns 12 anos. Só que isso não mudou nos costumes. Amiga, tem 2 semanas que você não transa com teu marido. Cara, ele vai arrumar outra. Nossa, não, compra uma calcinha, faz aí mentalização, passa um KY. E se ele trair, a gente vai falar, mas também, né? Você não forneceu, estou errada? Eu já tive paciente que dizia o seguinte, ela com a depressão grave, e ela falava assim, pô, o cara fica, meu marido insiste, aí, ai, Valência, também já estou um tempo, né? Já estou 10 dias sem transar com ele, eu viro para o lado e abro a perna. As mulheres fingem muito, tá? É o tamanho do espelho que ela quer te dar, porque os homens são muito narcísicos. Então, assim, pode ter certeza, quando for muito espetacular o negócio, pode saber que é para seduzir, porque é pescar pelo narcisismo, é muito comum. Vejam, ela dizia o seguinte, esse homem, ele goza dentro de mim, eu me sinto um vaso de porra, e ele não dá nem descarga. E ela dizia, eu não sei porque eu estou deprimida. Gente, olha o nível de tolerância à violência. E é o que acontece com quase todas as mulheres. A gente vai se acostumando, a gente se acostuma com tudo, até comer cocô. Está claro isso? Isso é violência, tá? O que é uma mulher adulta heterossexual na nossa cultura? É a mulher que aprendeu a barganhar com o próprio corpo nas relações heterossexuais. Toda mulher hétero sabe fazer isso. E aprende a fazer isso. Isso também é diferente com as lésbicas velhas. E elas dizem assim, olha, é impressionante, eu não preciso transar direto e tal. Passa a ser muito mais a qualidade. E quando a gente transa, é muito bom. Bom, vamos para o dispositivo materno, né, gente? O que é o dispositivo materno? É chamar a atenção de que a maternidade é uma construção cultural. Vejam, no século XVII, XVIII, na França, quando as mulheres pariam, elas nem chegavam a amamentar, elas davam os filhos para amas de leite, e esses filhos voltavam já fazendo cocôzinho no pinico com uns 4 anos. Tá? E não era, ai, meu Deus, meu filho, tipo Big Brother, não tinha nada disso. Tipo, a maioria morria, porque o índice de mortalidade infantil era alto, não tinha um sentimento de infância. Essa ideia da infância como um período específico do desenvolvimento humano, que merece uma atenção, blá, 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 isso é muito recente, é igual a adolescência. A adolescência, então, foi criada no século passado. Tá? A criança era um adulto em miniatura que pode vingar ou não. As chiques davam para ambas mais chiques e as pobres davam, geralmente, para camponesas. E existem registros que mostram que essas mulheres amamentavam, às vezes, 30 crianças, depois enfaixavam, penduravam num prego e iam para a lavoura, para o campo, porque elas tinham que trabalhar e tinha muito rato. E as crianças defecavam, urinavam, e muitas morriam com infecção. Quando isso começa a mudar, e esse é um momento importante, há uma baixa do contingente populacional. E para o capitalismo é muito importante ter excedente de contingente populacional, mão de obra. Então, o Estado começa a se interessar para que essas crianças sobrevivam, que se diminua a morte, a mortalidade. Esse é um ponto fundamental, não é porque é bonitinho, não. O que o Estado faz? Ele começa a incitar as mulheres que as próprias procriadoras amamentem. Lembra que eu falei que mulher não era pessoa? Então, qual que é o discurso? Vocês cuidam do futuro do amanhã. Vocês fazem um papel que é insubstituível. Gente, para quem não é reconhecido por nada, ser reconhecido por alguma coisa é tudo de bom. Todo mundo precisa de reconhecimento. Está dando para entender? Então, vejam, é muito mais efetivo do que se cria uma lei que obrigue. Existe um poder repressivo e existe um poder constitutivo. Que é, por exemplo, hoje a busca pelo corpo magro. Você vai dizer, é por saúde, eu faço porque eu quero. Mas os mecanismos de subjetivação são tão invisíveis que eles constituem os desejos. Então, a mulher, no primeiro momento, ela é convencida a amamentar, depois a cuidar e educar, e com os desserviços da psicanálise, das psicologias no começo do século passado, elas são vistas como as responsáveis pela estrutura da personalidade. Então, assim, se seu filho tiver 20 anos e roubar alguma coisa,
Aí você vai, a primeira coisa que geralmente as mulheres vão pensar, nossa, será que foi aqueles 2 anos que eu trabalhava o dia inteiro que eu não dei atenção? Ninguém lembra do pai. O pai é, sei lá, alcoolista, mau caráter, violento. É impressionante. A mulher esquece o filho no carro, taca a pedra na Geni. O homem esquece. Quem é essa louca que deixa o filho com o pai? A culpa é sempre da mãe. Já viram isso? Então, um ponto que a gente precisa diferenciar: a capacidade de procriar, a capacidade de cuidar. A gente tem etnias, a gente tem mais de 300 etnias indígenas no Brasil, e muitas delas separam. A mulher procria e o cuidado, o criar a criança, o educar, é um trabalho coletivo. Na nossa cultura, houve cada vez mais uma concentração de tarefas sobre as procriadoras. Maternar e cuidar é uma habilidade humana e passou a ser interpelada somente nas que têm útero. Não é à toa que tem aumentado o número de mulheres com depressão pós-parto. Ser mãe na nossa cultura é um negócio pesadíssimo. Concordam? É pesadíssimo. Eu não sou mãe, nem quero ser. Né? Isso até me lembra uma história que eu ia contar, que eu encontrei com um amigo meu, psicanalista. Ele fazia mestrado quando eu fazia doutorado e tal. Aí a gente se encontrou, por acaso, num centro clínico. Ele, ai, meu Deus, eu estou feliz que eu tive filhas, gêmeas, maravilhosas. Você tem filhos? Não. Ah, mas você vai ter, né? Não. Mas você tem que ter, maravilhoso. Tá. Aí eu, tá, como é a sua vida? Não, eu acordo 6 horas da manhã, tomo café com as gêmeas, aí depois deixo elas na escola e venho trabalhar. Aí fico de 8 até mais ou menos 12h40. Aí vou almoçar em casa com elas. Aí eu penso, pô, chega lá já de banho tomada, comida pronta. Bom, né? Aí depois ainda vejo um pouquinho de televisão, volto para o consultório, 10 horas, 10h30, eu saio daqui correndo, ainda dá tempo de eu contar a história antes delas dormirem. Eu falei, criatura, eu queria ser pai. Como não vai dar, não estou a fim de ser mãe. Percebe como é completamente diferente? Aí vocês vão dizer assim, então, pô, a Valesca, já que ela não tem filhos, ela está livre do dispositivo materno. Ok, não tem errado. Porque a gente sempre é interpelado a cuidar quando alguém adoece na nossa família. Então, o exemplo que eu gosto de dar foi um almoço na casa da minha avó. Eu tirei 10 dias de férias, minha vida é um agito só, uma loucura. Eu oriento no mestrado e doutorado, então vocês imaginam, eu trabalho sábado, domingo, feriado. Então, assim, tirei 10 dias para relaxar. E aí fui para a praia, na hora do almoço fui almoçar com a minha avó e tal, meu tio estava lá com a filhinha dele. Depois do almoço ele virou para mim e falou assim, Lequinha, você pode cuidar da Bia para mim? E na hora eu, caramba, como feminista, será que se eu fosse homem ele me pediria? O que vocês acham? Convicção. E eu virei para ele e falei, com essa cara, para ele falei, não. Aí a cara de todo mundo, assim, bruxa, malévola, que vai queimar no quinto dos infernos, né? Aí minha avó, minha filha, o que custa? Custa, porque eu quero voltar para a praia. Mas seu tio está cansado. Eu também. Mas ele é médico, eu sou professora. E eu não tenho filho. E aí vem um grande desafio para as mulheres. Eu gosto muito de contar essa história por isso. O grande desafio para a gente, porque quase todas as mulheres que eu já atendi na minha vida têm esse papo. Não consigo dizer não me custa. Então, assim, tem uma coisa que aparentemente é altruísmo, mas que é narcisismo. Porque o difícil de dizer não para o outro é a dificuldade de abrir mão do lugar onde o olhar do outro nos coloca. Gente, mas é libertador. Comecem. Tá? Tem luz lá no fundo do túnel. É libertador. Mas é isso. No começo é duro. Tá? Vamos falar do... Quanto tempo ainda tem? Tá? Aumentamos mais 20 minutos. Está dando audiência? Tá. Então, uma coisa que eu acho que é importante, vejam, a ideia também que o capitalismo, a consolidação do capitalismo trouxe uma separação entre o espaço público e privado. Lembra que eu falei que a transformação da diferença em desigualdade, as mulheres foi atribuído espaço doméstico. A ideia de trabalho doméstico é algo que vem com o capitalismo também. Não que antes as pessoas não tivessem em casa, mas a forma de distribuição das tarefas era fluida. Então, as mulheres cozinhavam, os homens também. Ela ia para a lavoura, ele ia fazer outra coisa, cuidar dos animais. A partir do momento que isso passa a ter uma cisão e uma valoração diferente, é com o capitalismo. E por que vem a domesticidade para as mulheres? Se elas precisam cuidar de uma criança, elas precisam ter rotina. Todo mundo aqui que já teve filho sabe como a vida mudou depois que teve filho. Estou errado?
hora de almoçar, você não pode mais chegar em casa e falar, ai, dane-se, vou comer um misto quente na rua. Concorda? Tá? E, geralmente, quem fica responsável pelo funcionamento da casa? As mulheres. Ah, mas eu pago uma pessoa. Mas se acabar o arroz, ela liga para quem? Guarda compartilhada. Teve um estudo feito agora lá de mestrado na UNB. Parece ser um grande avanço. O que as pesquisas têm demonstrado fora do Brasil, para vocês terem ideia, é que, geralmente, quem pede guarda compartilhada já fazia violência psicológica contra a mulher. E é uma forma de sacanear. Parece que é uma liberdade, mas aumenta ainda mais o trabalho das mulheres. Sabem por quê? Porque pensa o seguinte, ela tem 2 casas. Aí, amanhã ela tem que ir para a escola e amanhã é a aula de geografia que ela tem que fazer o dever. Quem tem que redobrar a atenção para não faltar o material, não faltar isso, não faltar aquilo, tomar conta da logística inteira? A mulher. O homem só pega o pacote. Então, ela não foi destituída desse lugar. E é esse lugar que precisa ser repensado e dividido. Tem pesado sobre elas. Deu para entender, gente? Bom, então vamos para os homens agora, né? Dispositivo da eficácia. Os homens devem estar assim, quero ver, né? Comigo é porque tu não me conhece, né? Mas tudo bem. Então, olha só, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Gente, o Brasil é um país profundamente violento, né? Vocês sabem disso. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, mais mata jovens negros e mais mata LGBTs. E quem está matando? Os homens. As masculinidades no Brasil estão podres, adoecidas e adoecendo as outras pessoas. Tá? Então, para a gente começar a falar dos homens. Uma coisa importante, dentro do dispositivo da eficácia, é que ele é baseado em 2 tipos de virilidade. A virilidade sexual e laborativa. Dito de uma forma sucinta, o que isso quer dizer? Um verdadeiro homem na nossa cultura, ele tem que ser um trabalhador provedor, isso é identitário para eles, como não é para as mulheres, e um comedor ou fodedor sexual. Veja, eu falei que a maternidade é uma construção histórica, o valor do trabalho também. Se lá entre os gregos você tivesse condições e falasse, não, mas eu quero trabalhar mesmo assim, isso seria visto como um vício e não uma qualidade, seria um defeito. Mesma coisa na Idade Média. Tá? Com o avanço do capitalismo, e vamos pegar aqui no Brasil, século passado, começo do século passado, né, com o processo de urbanização e industrialização, o trabalho passa a ser um valor em si mesmo, e para os homens como algo fundamental na afirmação da masculinidade. Então, esse é um ponto importante. Tá? Daqui a pouco eu vou falar também dos homens negros, me lembrem se eu esquecer. Tá? A virilidade sexual. A virilidade sexual, olha só, quando a gente pega historicamente, para se tornar um verdadeiro homem, dentro do Ocidente, a gente vai ver transformações enormes. Só para vocês terem uma ideia. Entre os gregos, para um homem se tornar verdadeiramente másculo, ele deveria passar, sobretudo no período do que a gente chama de adolescência, até surgir as barbas e tal, a voz engrossar, ele deveria manter relações homoeróticas com um homem mais velho, ser erômano. É o nome disso daí. De preferência, alguém a quem ele tivesse algum tipo de deferência. Isso não é homossexualidade. A homossexualidade é uma categoria médica que surgiu no final do século XVII, começo do XVIII. Então, assim, a gente não pode usar as nossas categorias, porque falar e interpretar, para entender esse fenômeno. Mas vejam, isso não colocava em xeque a masculinidade. Pelo contrário, era um pré-requisito. Colocaria se ele continuasse depois que ele já tivesse as características físicas de um homem. Hoje em dia, principalmente do século XVII para cá, e no livro eu mostro muito bem como isso chegou no Brasil, a gente vai ter dois imperativos importantes na virilidade sexual. Uma é foda e a outra é mantenha o cu fechado. Um homem, se ele tiver qualquer fantasia, qualquer prazer, qualquer coisa ligada ao cu, então não sou homem de verdade. Tá? Quer dizer que a masculinidade hegemônica foi construída em cima de uma homofobia. Tanto é que o pior xingamento, depois assistam, eu tenho um TED, todo mundo sabe o que é TED? Aquele filmezinho, que 10 minutos, americano. É um TED que se chama Por que xingamos homens e mulheres de formas diferentes? Eu pesquisei isso quase uma década. E o pior xingamento atribuído por homens e mulheres aos homens é viado. E viado é entendido como uma mulherzinha. Agora vejam, porque no imaginário erótico, viado é passivo. Isso é um mito, né, gente? Mas, assim,
Só para chamar a atenção que dentro da homofobia, da masculinidade hegemônica, a gente tem uma misoginia. Ser homem é não ser uma mulherzinha. Então, ser homem dá um trabalho danado, porque tem que ser colocado à prova o tempo inteiro no desempenho dessas virilidades. E como é que isso se constrói? Bom, a Badinter, que é uma autora, ela diz o seguinte: então, ser homem se constrói no imperativo e no negativo, não seja uma mulherzinha. E o Daniel Welser-Lang, que é um autor das masculinidades, ele usa a metáfora da casa dos homens. Então, imagina uma casa com vários cômodos. Quando você é pequenininho, você entra no primeiro cômodo e os homens mais velhos te testam. E quanto mais você vai passando nessas provas, e nunca chega ao fim, você vai sendo testado, mas começa a testar outros homens. Exemplo, a gente vai no clube, ou a gente vai na praia e tem aqueles primos, às vezes até tios mais velhos, aí dá tapa na orelha, a criança cai, o menino, ai, mamãe, aí, ai, vai chorar para a mamãezinha, viadinho. Aí se tem uma irmã chamada Vivi, tá igual a Vivi, Vivi já virou xingamento, tá igual a Vivi, vai chorar para a mamãezinha. Não é assim? Os homens aprendem a se tornar homens, embrutecendo a relação consigo mesmos. Está um frio do cão, -20, o cara está lá, só de camiseta, não estou com frio não, né? Embrutecendo a si mesmos, tanto no corpo quanto no afeto, embrutecendo na relação com as mulheres e com outros homens. O que gere, né, vamos colocar assim, a casa dos homens é a cumplicidade. Esse é um ponto fundamental, porque toca na história do silêncio. Uma coisa que me impressiona é que, por exemplo, no estupro coletivo, sei lá, 20 homens estupraram e 10 não. E por que esses 10 não denunciaram? Porque eles têm medo. O silêncio é sinal de pertencimento, de cumplicidade à casa dos homens. Então, também uma coisa eu falei para as mulheres o desafio, acho que um desafio para os homens, e vocês têm um papel na desconstrução de uma sociedade sexista, é sair desse papel de cumplicidade. Quando vocês recebem um zap com um filminho pornô, com a colega de trabalho fazendo sexo oral, e vocês riem e passam adiante, ou mesmo que vocês não passem, mas que vocês não chegam para o cara, pô, isso aqui é crime, você está sendo violento. A omissão é participação. É participação. Eu sei que é difícil desconstruir, mas vocês têm um papel. Tá? Bom, uma coisa importante, né, sobre a casa dos homens, eu falei, então, como é que tanto o trabalho quanto o sexo, para os homens, então, são identitários como não são para as mulheres. Ah, Valesca, mas eu amo meu trabalho. Sim, mas se te der aí qualquer coisa e você falar, cansei, vou ficar em casa e cuidar dos meus filhos, você não vai deixar de ser vista como mulher. Pelo contrário, pode até te enobrecer. Ela tinha um trabalhão maravilhoso e abriu mão. A Mater Dolorosa bomba na nossa cultura, né? Que mulher, que mulherão. Agora, um homem, se fizer isso, nossa, um calhorda, cafetão, explorador de mulher. Percebe como a gente é interpelado por questões diferentes? Então, esse é um ponto muito importante. Tá, e os homens negros? Vejam, eu falei um pouco das mulheres negras, eu não falei muito das maternidades negras, né? Que também eu posso depois voltar, que eu acho importante. Mas os homens negros, quando houve o processo de abolição da escravatura, e a gente sabe que foi na verdade, assim, foi um ato bem violento, não houve uma política de integração da população negra, essa população foi simplesmente largada ao léu, né? As mulheres continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas, como empregadas, babás, muitas vezes em troca de um prato de comida e um canto para dormir, ou uns trocadinhos. Quem manteve as famílias negras foram as mulheres. Vejam, um momento de processo de urbanização e de industrialização do Brasil, onde ser homem foi se tornando cada vez mais ser trabalhador e provedor. Os homens negros não tiveram acesso a isso, eles foram alijados desse processo, porque foi um momento onde se defendeu o racismo científico, houve importação de mão de obra branca, a ideia era embranquecer a população, mas, no fundo, foi uma forma de manter o poder nas mãos das mesmas pessoas. A branquitude no Brasil é masculina. Poder é branco, masculino, racista e misógino. Isso é e heterossexual. Isso é muito importante, porque não mudou. E a gente está assistindo uma situação política, está muito claro. O assassinato de ontem, né? A execução não foi à toa. Aquilo ali é uma pedagogia afetiva. Lembra que eu falei das tecnologias? Pedagogia é uma pedagogia muito clara para a gente. Eu me senti tomando um tiro também. Tá?
Então, assim, vejam, então os homens negros foram alijados. E como é que foi construída a possibilidade dos homens negros nas masculinidades? Os homens têm 2 pilares identitários, virilidade sexual e elaborativa, na virilidade sexual. Então, houve uma exaltação da virilidade do homem negro. E parece que é uma coisa boa. Muitos homens negros compram esse discurso. Mas é um discurso racista, que animaliza os homens negros. O negão, o pintão. Aquela música, lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá. Lembram? No livro tem a letra. Ele cata tudo, a novinha, a gordinha, a magrinha, tudo, gente, que vocês quiserem. Tipo assim, o cara é um furor sexual. E os homens gays, eles não são vistos como passivos, ou seja, não cumprem a virilidade sexual. Por isso, em geral, entre os homens gays, há um hiperinvestimento na virilidade laborativa. Deu para entender? Agora, imagina um homem negro, gay e impotente. Vai sofrer muito, né? É isso. Vamos abrir para as perguntas? Porque, enfim, eu teria muitas coisas ainda para dizer, mas eu fiz um resumo, está no livro, leiam o livro. O livro está escrito numa linguagem bem acessível. Lá vocês vão ler o perebado. Eu pedi para o editor manter, exatamente porque a ideia é não ficar um conhecimento para um grupinho dentro da academia. Se eu quiser escrever difícil, não é difícil. Se vocês também quiserem escrever o juridiquês, ninguém entender, também tenho certeza que fariam. Mas a ideia, para mim, é que a ciência tem que se aproximar da sociedade e que, quando você publica, porque isso é fruto dos meus últimos 13 anos de pesquisa na área de saúde mental e 20 anos de clínica, quando você publica o conhecimento, isso é intervenção social. Então, a ideia do livro me custou 1 ano, eu trancafiada em casa, reclamações, inclusive, aqui da Dulce, nem café eu tomei com ela. Então, assim, não fiz nada, gente. Eu trabalhei uma média de 15 horas todos os dias. Tá? Me sinto em dia, assim, é mais ou menos para mim, fiz a minha parte. Se eu quiser virar hippie, morar na praia, adeus. Minha contribuição eu dei, espero. Meu sonho é que o livro pudesse ser gratuito, distribuir para todas as mulheres. Para os homens também. Os homens que leram falaram, nossa, foi uma autoanálise. Né? E é isso. Vamos abrir por questões, dúvidas. É isso, então. Porque isso, quando eu falei dessa concentração, aconteceu sobretudo com as mulheres brancas, porque as mulheres negras acabam ainda trabalhando na casa de pessoas brancas. E muitas vezes elas têm que abandonar o próprio filho. Aqui no Brasil, a gente não tem estudo sobre maternidades negras, mas isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem uma autora que fez isso, que é a Patricia Collins, e ela mostra o seguinte, como é que as maternidades negras são muito mais interessantes, porque não aconteceu esse processo. Então, só para você ter uma ideia, ela usa um termo que é motherhood, que é o seguinte, lá não tem essa concentração na procriadora. Então, vamos supor que você tem filho e você é comadre da fulana X. Então, a fulana X, às vezes, vai ficar com seu filho. Se você está agora num processo do seu trabalho, você tem que ficar 2 anos se dedicando muito. Muitas vezes, o seu filho vai morar com essa mulher. E isso não é visto. Então, agora tem que adotar. Para a gente é assim. Isso não é visto como adoção. Ele chama de mãe, muitas vezes, mais de uma mulher. Mulheres da comunidade que estão aposentadas, muitas vezes, cuidam de 20, 30 crianças numa tarde e durante um longo período. Ou seja, é muito mais espalhado. Eu acho muito mais saudável. E acredito que também, se a gente for pesquisar as nossas periferias, eu acho que vai ter muita coisa sobre isso. Mas isso, infelizmente, a gente não tem dados. Eu acho que a gente sempre pensa na questão do racismo, sempre o que foi ruim, e nunca o que a gente pode aprender em termos de influência cultural. Quer dizer, foi uma outra forma de lidar, entendeu? E é isso. Aqui no Brasil teve como teve essa persistência do trabalho na casa das mulheres brancas, teve esse peso. E o problema é que, quando essas mulheres saem de casa, em geral, elas atribuem às filhas o cuidado da casa e dos irmãos. Então, a gente tem, de novo, uma vulnerabilização social que é repassada transgeracionalmente. Por isso que as políticas públicas são tão importantes. Né? Por isso que creche é um direito humano das mulheres. Construção de creche tem impacto na saúde mental delas. Já que os homens não fazem nada, então, no mínimo, eles tinham que apoiar essa causa, né? No sentido de ser um direito para todas as mulheres brasileiras. Deve ser lavar a própria cueca, acho que nem isso.
Talvez trocar a lâmpada, o chuveiro. Diga. Então, a heterossexualidade compulsória, ela é muito construída no discurso biologizante do sexo visando a procriação. O que a gente menos faz na vida é sexo para procriar, né? Eu pergunto a vocês aqui, quem fez 10% do sexo na vida para ter filho, levanta a mão. A gente faz até mandinga para não, né? Vai qualquer coisa, né? Só que olha só, isso também no livro eu falo bem claro. Um grande erro nos estudos de gênero é achar que a subversão do dispositivo da sexualidade subverte os dispositivos de gênero. Então, assim, as lésbicas continuam completamente dentro do dispositivo amoroso. Tanto é que a gente diz que as lésbicas, elas não namoram, elas se casam. Não fala isso? Só que tem uma questão específica, que uma lucra com o dispositivo amoroso. Nesse aspecto, ser lésbica é um fator de proteção à saúde mental da mulher. Tá? Porque é uma relação que, pelo menos, tem algum ganho, vamos botar assim. A questão também da estética não é tão pesada. Tem várias questões, né? E, para os homens, é muito pautado na questão do pinto. Muito pautado. E do corpo como um capital amoroso. Então, por exemplo, aquilo que eu falei dos homens gays velhos, essa é uma queixa comum. Não tenho mais aquele físico, vigor, porque é a moeda de troca, entendeu? Tá? Então, assim, é isso. O dispositivo da sexualidade não subverte. Uma coisa importante também, antes que eu me esqueça, porque isso também é um erro, gente, das feministas. Meu livro eu jogo bomba em um monte de coisa, tá? Essa é uma delas. Porque mesmo as feministas mais feras que eu conheço não descolonizaram o dispositivo materno. O que é o dispositivo materno? É o heterocentramento. Na nossa cultura, os homens têm um caminho de subjetivação que é egocêntrico. Eles se priorizam, mas assim, sem dificuldade. Primeiro, segundo, terceiro lugar. O resto vem depois, né? Agora, as mulheres, o dispositivo materno é o processo de subjetivação no heterocentramento. Então, assim, a mulher tem uma dificuldade de se priorizar, que é um negócio horroroso. Ai, mas quem vai cuidar? Mas é uma culpa. Mulher e culpa é quase pleonasmo, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque as feministas sabem muita teoria, mas elas não descolonizaram o afeto. Quantas mulheres feministas você conhece que estudam homens gays e mulheres trans? Muitas, trilhões. Quantas mulheres trans você conhece que estudam causas de mulheres, o acesso ao aborto, por exemplo? Ou homens gays que se dedicam à causa das mulheres? Não existe, gente. Não existe. No dia que tem casamento gay, minha timeline, que a gente feminista é tudo colorido. Aí, quando PL 5069, só quem foi lido como mulher desde o começo. Eu quero amor assimétrico? Desculpe, mas aqui, não mesmo. Eu sou contra essas causas de jeito nenhum, só não é minha pauta. Então, a palavra gênero, ela tem pelo menos 3 acepções. Isso eu falo no livro também. A primeira é a construção do masculino e feminino. A segunda é a relação disso com uma parte do corpo, que é a discussão cis e trans. E a terceira, orientação sexual. Veja, a partir do momento que gênero cobre coisas muito distintas, quem se lascou foram as mulheres. Quer ver? O combate à ideologia de gênero é principalmente as discussões trans e as questões gays. A gente se ferrou, porque a gente herdou todas as inimizades e os ódios e a gente não herdou o companheirismo. Deu para entender? Vamos descolonizar os afetos. Quando eu vou dar palestra, e as trans? Gente, não é meu tema, sinto muito. Eu ocupo holofote mesmo. Isso é descolonizar afeto. A gente tem uma tendência a dizer, não. Ai, minorias, venham cá, venham todos. Quando a gente vê políticas públicas, por exemplo, em saúde mental, se você pegar as conferências, lá tem escrito violência de gênero contra o público LGBT. E vocês acreditam que não tem violência de gênero contra as mulheres? Nós somos maioria de lavada. Então, assim, parece que a gente andou muito. Falar de privilégio cis, eu acho isso bem complicado. Há 50 anos eu não tinha CPF. Sabe? Foi com muita luta, gente. Vocês estão entendendo? Então, assim, ter clareza disso é muito importante. Tá? O que não quer dizer o seguinte, ótimo, várias pautas, maravilha. Mas essas pessoas sabem defender a própria pauta. Porque, digamos, ocupam holofote. Vamos aprender a ocupar também. Porque a gente está tomando,
lavada. Tá? Questões, gente. Você que ficou aí fazendo assim. O que você pensou? Conta aí, compartilha. Então, criatura... Gente, é muito recente, concorda? É muito recente. É igual essa história do sexo no casamento, gente. Né? Quando você não está afim. Vai me dizer que isso não é comum. A gente fala uma para a outra, amiga, faz uma coisa, sei lá, vai fazer massagem erótica, vai fazer curso. Porque tem uma médica que vai tentar o mestrado comigo agora, ela vai pesquisar isso. Ela diz que a coisa mais ela escuta no consultório é a queixa de falta de tesão. O que os estudos mostram? Só um exemplo. Quanto mais igualitária a relação, mais a sexualidade perdura a longo prazo. Claro, as mulheres estão cansadas, gente. Tá? Ixi, mas isso aí dá demais. Tá, mas, assim... Gente, entrem no site do Saúde Mental e Gênero, coloquem no Google, e lá tem vários artigos, eu sempre atualizo o artigo, tem um monte de vídeo, tem essa aula do Saúde Mental e Gênero, que eu fiz pelo Conselho Federal, então passem para as outras mulheres também, amigas. Mas isso que a Dulce perguntou é porque eu trabalho também a questão dos diagnósticos. E o que a gente percebe é que há um engendramento dos diagnósticos. Primeiro, há uma desqualificação do sofrimento das mulheres. Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu aqui em Brasília, o sintoma, quando vinha choro das mulheres, vinha choro imotivado. Eu tenho 20 anos de clínica e nunca vi uma mulher chorar sem motivo. Uma dessas mulheres eu entrevistei e ela sofreu estupro no casamento durante 7 anos. Como assim, né? Um outro termo, poliqueixosa. O que é poliqueixosa? Poliqueixosa é uma mulher que se queixa de muita coisa, portanto, se queixa até do que não precisa. É uma forma eufemística de desqualificar a queixa da mulher. Tá? A gente viu coisas também absurdas. Tá? Desprazer nas tarefas domésticas. E eu atendi mulheres no CAPS que falavam, mas doutora, eu não sinto mais prazer em fazer trabalho em casa. Eu falei, gente, eu nunca senti. Não, eu falo com essa cara mesmo, eu uso muito humor. E a maioria morria de rir. Eu nunca senti. É porque eu prefiro estudar. Não, eu também. Essa foi uma que foi muito legal, o processo de atendimento em grupo com ela. Ela voltou a estudar, fez supletivo, começou a vender Avon. Então, assim, a psiquiatria é uma grande tecnologia de gênero também. E se o judiciário não se cuida, também. Tá? Isso tudo está no livro, gente. Leiam. Olha só, eu ia trazer, antes de eu sair, eu tinha separado 10 livros. Saúde mental, gênero e dispositivos. Gente, antes de eu sair, eu tinha separado 10 livros. Mas o que aconteceu? Eu pedi 200 livros para o lançamento amanhã. Eu vou botar... Você pode botar na capa? Eu acho que é o terceiro slide. Tá. Isso daí, é a campanha do Ministério da Saúde, tecnologia de gênero. Quem que amamenta e fica linda desse jeito aí? Maquiada. Não, gente, olha a propaganda. A mulher que está lá no hospital, sabe o que ela fala? Doutora, eu odeio amamentar. Tipo, ela olha, ela se sente um ET, um extraterrestre. Ninguém fala que dói, que racha o peito, que enche o saco, que você fica fedendo a leite. Não, é ridículo. Outra coisa, o corpo. Não, e outra coisa, ela não está cansada. Criança dá um trabalho. Eu prefiro 10 horas escrevendo um artigo do que um bebê chorando. É desesperador, é desespero. Não, pois é, para mim, só isso daí já me convence a não ser mãe. Porque uma noite sem dormir, eu não sei nem meu nome. Tem o quê? A Nestlé. Peraí, fala. Você queria... porque não escuta, é isso? Tá. Essa questão do dispositivo... Oi. Essa questão do dispositivo materno, né? Eu não li o seu livro, mas foi uma das questões assim, que me despertaram assim, uma série de questionamentos. Né? Porque a gente
tem também dentro do movimento feminista, né? Eu como feminista me identifico muito com essa pauta, porque nós também trabalhamos muito com a questão do parto humanizado, da humanização do nascimento, da luta contra a violência obstétrica. Isso não pode virar uma obrigação, tá? Até onde isso confronta com essas questões do dispositivo materno que você coloca. Eu fiquei... Não confronta, alimenta. Até, só para você ter ideia, eu sou a favor da opção da mulher. Se eu engravidasse, eu não teria filho, parto normal, nunca. Só de eu pensar naquela dor, para mim, eu queria era que me apagasse. Desculpa, eu não tenho resistência à dor física. Acho ótimo não existir anestesia no mundo. Melhor coisa do mundo é você ter dor e ter uma anestesia. Eu duvido que se o homem engravidasse, ele não ia usar anestesia também. Então, assim, esse tipo de discurso... Como é que é seu nome? Denise, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o discurso sempre é ideológico. Para você ter ideia, no final do século XIX, nos manuais que se ensinava as mães a amamentar, se dizia o seguinte: você tem que evitar sentir tesão quando você estiver amamentando, no período, porque talhe o leite mata a criança. Isso era conhecimento científico. A partir do momento que se cria um alimento possível, que substitui o leite materno... Gente, eu tenho várias amigas que não foram amamentadas e estão muito bem, obrigada, bem de vida, bem estabelecidas. Nesse momento, começa um discurso que o leite é insubstituível, que não sei o que lá. Vocês estão entendendo? Mas tem também a questão da utilização do capitalismo, tem as que duas substitui coisas. O leite materno, que tem uma série de estudos que falam, né? E tem aquela mulher que não tem condição de comprar o leite e ela se sente inferior, porque ela pode amamentar, mas ela não pode dar o leite artificial. E aí, por conta da indústria, né, da Nestlé, né, que o leite, né, tem muitas vitaminas e ele é melhor, é igual ao leite materno, isso acaba também, de uma certa forma, o capitalismo comprando, né, é uma questão que é física, porque, antes de tudo, mulheres são mamíferas. Sim, não, mas espera aí. Esse discurso de mulheres são mamíferas, não. Não. Não, por favor, porque é isso que utilizam. Mas a alimentação é uma questão natural do corpo também. Posso falar? A gente não tem mais nada natural. Existe na cultura uma subversão do instinto. Quantas vezes você come por fome? Às vezes você chega em casa e fala, vontade de comer uma mousse, que sobrou no almoço. Você chega, não tem, você fala, amanhã eu como um misto na padaria. A gente não transa quase para se reproduzir. A gente dorme também por preguiça. Então, no ser humano, a gente tem uma subversão dos instintos. Então, assim, eu concordo que num homem das cavernas, aí a gente pode entrar numa coisa mítica. Mas muito cuidado, porque é esse discurso que convoca as mulheres numa espécie de ditadura. Porque, olha só, você falou... A ditadura é a partir do momento que você não pode escolher. Não, mas isso é uma questão que é natural do seu corpo. Né? Peraí, calma. Peraí, olha só. Primeiro, tem isso aí que você falou, mas tem o outro lado. Aqui não tem leite, também sente culpa. Não tem como você ser mãe e não ter culpa. Tá? Aí o seu leite também é fraco, porque a criança mama e continua chorando. Aí você também sente culpa. Então, assim, culpa, nós vamos ter... É mãe, gente, é culpada. Se a gente pega a própria literatura científica, a Paula Kaplan é uma feminista que estuda maternidades. Pra você ter ideia, em 10 anos, tudo de psicologia, psiquiatria, ela fez um levantamento. Ela levantou 72 patologias ligadas à maternidade. Todos que você imaginar. E esses artigos não se perguntam se o pai é violento, se o pai era presente, se o pai era ausente. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem que aprender a ler os discursos como produtos culturais. Tá? Então, o que eu percebo hoje, eu acho ótimo que exista o parto humanizado, blá, 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 mas isso não pode virar, porque, assim, eu tenho amigas minhas que querem fazer cesárea. Nossa, mas... Mas será, então, que o foco não tem que ser o direito de escolha e não dizer que um é melhor que o outro? Porque a gente mas diz eu que não falei que é melhor, não. Eu falei que eu faria para mim, porque eu não consigo nem imaginar a dor, gente. Uma cólica eu já fico arriada. Porque, assim, aquela mulher que escolhe amamentar, ela, muitas vezes, sacrificava, fala, mas por que você está fazendo isso? Você pode dar uma mamadeira. E aí a mulher que escolhe dar mamadeira, mas por que você está fazendo isso? É o julgamento da mulher em qualquer momento. Então, eu acho que a gente tem que basear na questão do direito de escolha. E não de colocar uma situação como ideal, uma melhor que a outra. Por exemplo, a questão do parto. Mas você entendeu que eu falei que é melhor? Não, do parto? Essa foi a minha dúvida, que eu falei para você. Onde é que está a questão do dispositivo da maternidade e essa questão... Está em todos. Em todos. Você não vai sair disso.
Pelo contrário, tem mulheres que ainda vão fazer o parto normal e vão falar, gente, mas o meu demorou muito. Aí começa a comparação com as amigas que já tiveram filho. Quem fez isso, quem fez aquilo, parto embaixo d'água. Gente, parto normal, dependendo, é caríssimo. O parto humanizado é uma fortuna. O tal do parto humanizado. E se você pegar aí alguém, uma doula, não sei o que ela tem, a coisa vai ficando. Assim, tipo, mas sabe o que dizem? Vai ser a coisa mais importante da sua vida. Na verdade, parto humanizado é barato. O que é caro foi o valor que foi colocado em cima mas você entendeu? Da condição. Sim, mas é isso. Aí nós estamos falando de outra coisa. O capitalismo... Mas, Denise, o capitalismo vai dar jeito, assim, a gente tem que tomar cuidado. É a mesma coisa. Quer ganhar de qualquer forma. Saiu a boneca da Frida. Aí eu vi gente, tem que destruir o capitalismo. Não, a longo prazo, ok. Mas eu prefiro, se eu tivesse uma filha que ela brinque com uma boneca da Frida, do que com uma Barbie que só vai para a academia. Então, a gente tem que ter estratégias a curto prazo e a longo. Porque se a gente ficar só a longo, a gente não vai caminhar nada. Entende? Estratégias, né? Mas, assim, com certeza, a gente... vamos colocar assim, essa forma de se apoderar da maternidade, isso também é um fenômeno histórico. Quem fazia o parto era um conhecimento das mulheres, eram as bruxas, eram as parteiras. A partir do momento que os obstetras são homens, é isso. Gente, o poder da procriação, poder imenso. As mulheres não têm noção. Entendeu? E assim, o fato Só de que uma mulher poder ter útero não tem que ser um sozinha, destino. sem auxílio de ninguém, isso também foi uma coisa que foi sequestrada. As mulheres foram infantilizadas, você não consegue não, mas cuidado, porque o índice de mortalidade materno era gigantesco. A gente era minoria, inclusive em relação aos homens, por isso. As mulheres só superaram em número os homens quando houve também... Não, mas aí que tá. Surgiu a medicina e a cesárea é maravilhosa porque salva vidas, mas aí você transformar a cesárea em 100%, em você tirar o direito de escolha da mulher, em você agendar um nascimento. Sim, mas isso é outra discussão. Eu particularmente, eu adoro o avanço tecnológico. Em geral, traz coisas muito boas. O problema é o uso que você faz. Né? E aí bate no direito de escolha de novo, né? Sim. Vai direito de escolha de novo. Gente, mas a luta... Exatamente. Sim. Deus me livre. E é muito que as deusas me livre. Que eu acho muito importante, assim, acerca do direito de escolha. E aí, quando a gente fala de direito de escolha, até onde essa escolha é livre? Porque aí nós temos que ter também a escolha consciente. Muitas vezes, por todo o sistema, nós somos levadas a tomar uma determinada escolha que a gente acha que é livre e muitas vezes não é. Essa escolha livre esquece. O poder não tem o poder constitutivo. Então, assim, hoje não, temos que lutar por ele. Pois é, mas assim, a gente também tem que ter... Pela escolha. A gente não pode ter ingenuidade. Tem muitas mulheres que fazem cesárea porque os maridos, às vezes, falam, vai estragar o parquinho de diversão. Já vi várias mulheres falando isso, tá? Não? Porque tem o mito que alarga a vagina. Vocês já ouviram, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se politicamente incorreta, heterodoxa, qualquer coisa assim. Então, manda. Eu tenho um casal de filhos, portanto, eu tenho um filho homem. Eu tenho uma relação afetiva heterossexual. Quando nasceu minha primeira filha, o meu companheiro foi eleito pelas feministas a mãe do ano, porque ele cuidava melhor dela do que eu. Eu mesma não tinha lá muito jeito. E eu fico me perguntando aqui a gente começou com a conversa com... Bom, um homem presidente abriu um pouco intimidado a primeira mesa, dizendo do seu incômodo de ser homem presidente numa entidade predominantemente feminina. A gente também disse que tinha poucos homens, que a gente queria que tivesse mais homens para ouvir esse discurso. Minha dúvida é um pouco qual é o que a gente espera dos homens, porque eles também, quer dizer, claro que eles têm o poder, etc. e tal, mas não é cada um deles isoladamente que tem o poder. O sistema é montado de uma maneira tal que, inclusive, atrofia eles para poder ter esse tipo de relação. Eu lembro, no começo, quando eu comecei a discutir feminismo, 1975 ou 4, coisa que valha, um grande amigo meu me deu um livro e participou de grupo comigo, um grupo de reflexão, comigo e com outras mulheres.
E ele era tão sabido que ele falava e falava e falava e falava. A gente resolveu, não, nós não queremos homem no grupo, nós queremos falar da nossa vivência e refletir a partir dela, né? Passados muitos anos, hoje nós temos grupos de homens que discutem a masculinidade, né? Homens autores de violência, pequenas violências, que acabam trocando a pena por participar de grupo para discutir a masculinidade. E eles acabam se tornando multiplicadores muito eficientes, porque eles vivenciaram um papel mais machista, eles passaram a refletir criticamente sobre esse papel, e eles, portanto, têm um discurso adequado para quem está nos diversos pontos dessa trajetória, né? Eu me pergunto o que a gente quer dos homens. Olha, eu te achei muito positiva aí nessa parte dos multiplicadores. Porque, assim, eu tenho uma aluna de doutorado que trabalha exatamente com homens agressores, e uma das coisas que ela me disse é que mais da metade do tempo é para o homem se dar conta de que o que ele fez foi errado. Porque eles não entendem que aquilo não pode. Até porque, exatamente, se sentem injustiçados, porque é muito legitimado. A nossa cultura legitima a violência. Legitima. O difícil é mostrar que certos atos são, agora, porque não eram até bem pouco tempo atrás, inaceitáveis. Eu acho o seguinte, que quem está num lugar de privilégio não abre mão. Tem que ser levado a abrir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente não pode ficar só enxugando gelo. Por exemplo, acho muito importante a gente ter a rede que atende as mulheres, por exemplo, vítimas de violência, mas a gente tem que investir pesado na educação. Criança é um amor, porque é pentelha. Então, assim, a criança aprendeu que não pode jogar lixo no chão. Aí a mãe joga. Mãe, que porcona, não é assim? É ótima. Mãe, você passou o sinal. É ótimo. Pai, você está sendo agressivo. Eu tenho uma amiga minha, que as filhas dela assistem meus vídeos e tal. Ela, Valesca, olha, você me fez passar um aperto e tal. Eu, mas por quê? Porque a gente estava lá conversando, minha mãe falou uma coisa, a minha filha de 8 anos, vó, você está sendo muito machista. E eu falei, não fale assim com a sua avó. Eu falei, você falou errado. Tá certo, que bom que ela falou. Talvez ela falou que você nunca teve coragem de falar para sua mãe. Você está entendendo? Então, a educação, eu acho que é onde a gente precisa investir mais. Mas no sentido de empoderar as meninas, como? Criando outras possibilidades de vir a ser identitários, que saia do dispositivo amoroso, gente. Porque, para mim, é o principal fator de desempoderamento das mulheres. Entendeu? Quando sua autoestima depende da legitimação de ser escolhida, qualquer lixo que te escolha tá bom? Não, sabe? Calma, vou chegar lá. E para os homens, eu acho que é a construção de outras masculinidades. Entendeu? Então, assim, pedagogias afetivas. Por exemplo, se para as mulheres a gente tem os filmes românticos, e aí eu digo para as mulheres aqui, porque somos maioria, não assistam comédia romântica. O que vocês estão alimentando? Dispositivo amoroso. Vocês estão alimentando um monstrengo dentro de vocês. Não assistam. Ah, mas é só para eu divertir. Não, isso aí é pedagogia afetiva, vocês estão reforçando isso. E para os homens, qual é a grande pedagogia afetiva dos homens na nossa cultura? Qual é, gente? Pornografia. A pornografia. O que a pornografia faz? Uma erogenização da violência. Então, assim, você pega um cara hétero... Cadê? Você tem caneta? Não, né? Geralmente, o que é um filme pornô? Não é assim? E a mulher... Oh! Gente, aquilo ali, nenhuma mulher hétero na vida real vai sentir prazer com um troço daquele. É horrível. Então, os homens são muito mal educados. Não no sentido da falta de educação, no sentido de educação ruim afetiva. Está claro isso? Se ensina a objetificação sexual. É uma péssima pedagogia. E se a gente for pensar, a palavra mais digitada na internet é sexo. Com a internet hoje, essa pedagogia começa muito cedo. A gente fazendo entrevistas agora, um aluno meu de mestrado trabalha no suicídio de gênero. E um dos capítulos a gente compara homens hétero, homens gays e homens bi. É impressionante. É impressionante que começa muito cedo essa coisa assim, de robô, a revista, agora vai ser internet, mas revista, pornô. Aí todo mundo se junta para bater uma punheta. Ou para ver um filme pornô. Aí, tipo assim, vamos comer a fulana. Aí o cara é um teste. Se o cara não comparece, começa o bullying. É viado, é viado. É muito cruel a casa dos homens. Mas isso não me faz também ter pena dos homens, tá?
Pelo seguinte, porque a opressão da oprimida é diferente da opressão em ter que oprimir. Então, quando eu participo de mesa, às vezes com antropólogo, já aconteceu isso. Aí sempre querem assim, a professora fala antes. Eu não, vou falar por último. Sempre a última palavra é dos homens, não, a última palavra vai ser a minha. Tá? E, geralmente, os caras começam, o sofrimento dos homens. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, mas eles estão oprimindo. E tem benefício. Deu para ficar bem claro o benefício? É enorme. Os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno de uma forma que é surreal. E olha que triste. Se você começa a desconstruir o dispositivo amoroso, de modo que aquele cara, ele é importante, ele é uma das coisas mais importantes, não é a mais. Geralmente os homens ressentem isso como não tem importância, porque quem estava acostumado a ser o centro, o sol, ao redor do qual você girava, tá claro isso? Se você não me dá, porque é muito benéfico, né? Tem uma mulher que faz tudo. Se você precisar levar lanche onde você estiver, paga as contas, vai no banco, enfrenta a fila. Tudo por amor, né, gente? Em aspas, um certo tipo de amor péssimo. Se ela não me der, olha tanto de mulher na prateleira do amor desesperada. Se eu der um alô, já casa comigo. Percebe como é bom? O homem só fica sozinho na nossa cultura se ele quiser. Não se esqueçam disso. Ele pode ser perebado, ele pode ser mau caráter, pode ser assassino, que ele recebe 500 correspondências, igual o Bruno, goleiro. A mulherada linda querendo tirar foto com ele. Pode ter mau hálito, pode ter... Ai, gente, o que vocês quiserem de defeito? Tá, pode ser o perebadão total, que vai ter alguma mulher, inclusive até isso mostra o sacrifício dela. Olha que maravilha, você ter certeza que só fica sozinho se quiser. Não é bom demais? A gente tem que se esforçar pra caramba, estou errada? Hein, Valesca, posso fazer só uma... Vai sair todo mundo aqui com raiva, né? É para ter mesmo. Vocês vão lembrar do perebado o resto da vida. A gente vê muito isso também na questão... Sim. E tá, no livro está perebado. Eu pedi para deixar, porque perebado, toda mulher hétero já teve um perebado na vida. A gente vê ou essa muitos, questão né? muito quando as mulheres... Por favor. Fala. A gente vê muito essa questão quando as mulheres, né, estão em situação de criminalidade. Sim, o homem total. criminoso, ele não perde a referência da família, a esposa fica aguardando ele sair da cadeia, ele sai ele retorna para, né? Ele tem visita íntima. Tem visita íntima. Sim. E a mulher presa tem ninguém. sofre todo esse estigma porque ela vai ficar abandonada, é aquela mulher que, né, violou o papel social que a mulher, né, deveria cumprir. E aí, por isso que a gente tem, né, o problema da solidão das mulheres presas. A presa ela é duplamente punida, porque ela Várias subverte vezes. duas coisas, a lei e o gênero. Então, eu sempre brinco, às vezes amigos meus falam, porque tem mais homens presos, não sei o que lá. Eu falo assim, eu quero o meu direito de ser má sem ser louca. Porque uma mulher que mata um homem, a primeira coisa que se pensa, ela é louca, ela tem um transtorno. Não é assim? Então, eu só quero o direito da maldade, sabe? É isso, tá? Mais alguém, gente? Então vamos, né? Que eu preciso descansar, que amanhã é o lançamento. Eu estou numa ansiedade. Quem é de Brasília aqui, apareça, tá? Vai ser lá no Carpe Diem, a partir das 7 horas. E quem não mora aqui, então o livro tá. Se vocês entrarem no site da Apris, eles mandam rapidinho. É Apris, com 2 P's, tá? Ah, maravilha. E tem um vídeo também, tem como mandar aquele vídeo que eu te mandei da entrevista para o grupo, Dulce? Que aí é uma entrevista que eu fiz da UNB TV sobre o livro. Está bem curtinho, mas está bem legal. Tá? Isso. Compartilhem com as amigas, irmãs, primas, tias, filhas, todas as mulheres. Também, os homens também. Entrem no blog. Lá no blog, o vídeo Saúde Mental e Gênero, são 3 vídeos curtinhos, videoaulas que eu fiz pelo Conselho Federal de Psicologia de 20 minutos, e que eu falo dos dispositivos. É um resumo do livro. Tá? Mas essa entrevista também, acho que está boa, são 10 minutos e está bem clara sobre os dispositivos. Bom, gostaria de agradecer, então, a excelente palestra. Não tenho nem palavras para expor a admiração que tenho pela doutora Valesca. E encerrando, então, o evento, agradeço em nome da ANADEP, da ENADEP, a Defensoria Pública do Distrito Federal, a Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal, que nos acolheu aqui durante este dia, e todos que colaboraram para que esse evento pudesse se realizar, toda a equipe da ANADEP que colaborou, Rodrigo também,
E a todos e todas que compareceram a esse evento e permitiram que se concretizasse um pouquinho mais de justiça e igualdade para as mulheres. Muito obrigada.